Quer saber quais são os direitos da pessoa em situação de prisão conforme a nossa Constituição? Então assista essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, e se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e continue me acompanhando por aqui. Gente, preparei uma aula para vocês hoje que é muito aguardada pelos concurseiros da segurança pública, que fala sobre os direitos decorrentes da prisão, né, na nossa Constituição Federal. Então é uma aula interdisciplinar que abrange tanto os conteúdos de direito constitucional, mas também é uma aula de direito penal. Então você pode verificar aí em qual situação que este conteúdo vai ser cobrado para você, porque abrange os dois temas. Olha só. A nossa Carta Magna, né, a nossa Constituição, a nossa Lei Maior, ela estabelece direitos e deveres aos cidadãos. Mas e os direitos que se aplicam às pessoas que cometeram crimes? Quer dizer, será que só porque a pessoa cometeu um crime que ela perde os seus direitos? Na verdade não, né, gente? O único direito que a pessoa que cometeu o crime perde é temporariamente, pelo tempo do cumprimento de pena, né, a liberdade de locomoção. Os outros direitos, essa pessoa conserva. A gente vai ver aqui a respeito disso, né? Vale lembrar, né, que a nossa Constituição, ela fala que todos são iguais perante a lei, né, são proibidas distinções de qualquer natureza, são garantidos direitos aos estrangeiros, né, residentes no país, aos brasileiros. Então é claro que aquela pessoa que cometeu um crime, que infringiu a nossa legislação penal, ela também vai ter direitos, né, quer você concorde ou quer você não concorde. Esses direitos são assegurados para elas. Direitos que a Constituição fala, né, em geral, para aquela pessoa que está sendo acusada, né, ou que já foi, em alguns casos, condenados pela prática de crime. É assegurado, né, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, né, então o preso tem direito à assistência religiosa. Aqui a gente tem dois princípios, né? O princípio da anterioridade da lei penal e o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tá tudo no artigo 5º aí da Constituição, ou seja, o sujeito só pode ser acusado de uma prática definida como criminosa se antes dele praticar aquela conduta, aquilo ali já estiver descrito na lei como crime. E além daquilo estar descrito na lei como crime, antes do sujeito praticar a conduta, né, tem que já ter sido atribuído uma pena para aquela conduta. Então, por exemplo, sair na rua vestido de palhaço hoje, em que pese, né, seja uma conduta pouco convencional, não é considerado crime, porque senão estaria descrito, né, na legislação penal como crime. Então não há crime sem uma lei antes da prática da conduta que o defina, nenhuma pena que não esteja previamente, né, estabelecida. Além disso, gente, um outro princípio penal, também está no artigo 5º da Constituição, que se aplica aí, né, em alguns casos ao preso, em outros casos ao acusado, porque nós estamos falando aqui de princípios penais de um modo geral, né? A lei penal, ela não volta no tempo e atinge a conduta da pessoa que praticou para estabelecer um tratamento mais severo, só para estabelecer um tratamento menos rigoroso. Então vamos supor que o sujeito cometeu um crime hoje, que a lei dá para ele um determinado tratamento. Amanhã a lei muda no sentido de estabelecer um tratamento mais rigoroso para essa mesma conduta. Essa nova lei não volta no tempo e atinge e se aplica a quem praticou aquela conduta anteriormente, quando valia uma lei mais branda. Não. Agora, se o sujeito praticou um determinado crime hoje, que a lei estabelece um determinado padrão de rigor, e amanhã surge uma nova lei, tornando a situação dele mais branda, mais benéfica, essa nova lei vai voltar no tempo e vai ser aplicada para este sujeito. A lei penal só retroage, ela só volta no tempo se for para melhorar a situação do réu, nunca para prejudicar a situação. Além disso, a gente tem um outro princípio aqui do direito penal, né, que é o princípio da pessoalidade, né, ou da intranscendência da pena. Nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado, né?
A obrigação de reparar o dano, outras obrigações decorrentes de uma condenação podem ser extensíveis, né, aos herdeiros, aos sucessores, né? Porém, a obrigação de cumprir pena, ela é só do condenado e ela se extingue com a morte. Então, outras obrigações decorrentes da condenação podem até alcançar os herdeiros, né? De ordem patrimonial, dever de indenizar, mas nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Vamos dar uma olhada nos tipos de pena que são permitidas no Brasil, né? Então, estamos falando sempre do artigo 5º da Constituição. O inciso 46 fala, né, que a lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outras, as seguintes. Então, tipos de pena que são permitidos no Brasil. Privação ou restrição de liberdade, que vocês já conhecem, né, a pena de prisão, a perda de bens, né, o perdimento de bens, a multa, a prestação social alternativa, né, vocês conhecem aí como, por exemplo, pagamento de cestas básicas, e a suspensão e interdição de direitos, por exemplo, suspender, né, a CNH do sujeito aí por um determinado tempo. Então, esses tipos de penas, dentre outras, são permitidas no Brasil. Porém, existem aquelas penas que são proibidas no Brasil, né, que a Constituição não deixa serem aplicadas. Então, pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada, ok? Muito cuidado com isso, porque cai em concurso público assim, nunca poderá ter pena de morte no Brasil, tá errado. Pode ter pena de morte em caso de guerra declarada, né? Via de regra não pode ter pena de morte, mas em caso de guerra declarada pode. Segundo, penas de caráter perpétuo. No Brasil não tem pena de prisão perpétua. Não tem pena de trabalhos forçados, não tem pena de banimento, né? O banimento é expulsar um nacional do seu país de origem e não tem penas cruéis. Então não pode, por exemplo, ter no Brasil pena de tortura, né? Muita gente fala assim, eu acho que tinha que ter castração química, né, do estuprador. Tem uma galera que defende isso aí, mas não pode, porque se enquadraria, né, nos tipos de pena que são proibidas no Brasil. Fere a dignidade da pessoa humana, dentre outras questões aí. Então, os tipos de pena que a Constituição não permite que tenha no Brasil são essas. Aí, outros direitos que a Constituição fala, né, sobre relacionado decorrentes da prisão, o artigo 5º continua, né, em seus muitos incisos. A pena deve ser cumprida em estabelecimentos separados, né, de acordo com a natureza do delito, de acordo com a idade, de acordo com o sexo do apenado. Os presos têm o direito ao respeito à sua integridade física e moral, né? As presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então é por isso que nos estabelecimentos penais femininos tem que ter um berçário, né, uma ala própria para aquelas mulheres que estão amamentando, né? A gente sabe que a amamentação, ela tem um entendimento de que ela é necessária por pelo menos 6 meses, mas esse entendimento recentemente até mudou, a orientação é de até 2 anos, né, de amamentação, geralmente na prática é garantido por 6 meses mesmo. Ninguém pode ser privado da sua liberdade de seus bens sem o devido processo legal, né? A pessoa não pode ser condenada, sofrer uma condenação, né, nenhuma invasão patrimonial sem que ela seja regularmente processada, né? Aí, aos litigantes, né, para quem está em um processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório, que é o direito de se defender, de dar a sua versão para aquilo que está sendo acusado, ok? E a ampla defesa, o que significa dizer que você pode utilizar todos os meios que o direito permite para poder se defender, exceto as provas obtidas por meios ilícitos, né? Então, no direito brasileiro, não são permitidas provas obtidas por meios ilícitos, né? Por exemplo, uma prova furtada, né? Uma prova que foi obtida aí de alguma forma que fere a lei. Também, o princípio da presunção de inocência está aqui na Constituição, né? Um dos muitos incisos do artigo 5º, que fala que ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, o princípio da presunção de inocência. Até que haja uma sentença de um juiz entendendo que você é culpado e que dessa sentença não caiba mais nenhum recurso, né? Aquela pessoa é considerada inocente para a lei. Só tem 2 hipóteses, né, em que alguém pode ser preso em flagrante, que alguém pode ser preso no Brasil.
A primeira delas é em flagrante delito, né, quando a pessoa está praticando o crime, né, ou acabou de praticar, enfim, nas situações que a lei define como flagrante. E a segunda é por ordem escrita e fundamentada do juiz. Então, duas hipóteses de prisão no Brasil, né, em flagrante ou por ordem do juiz, escrita e fundamentada. Outro direito, aí decorrente da prisão, né? A Constituição diz que a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontre serão comunicados imediatamente, né, ao juiz competente e à família do preso ou uma pessoa que ele indicar. O preso também deverá ser informado de seus direitos, né, dentre os quais o de permanecer calado, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, e a este preso também é assegurada a assistência da família e do advogado. O preso também tem o direito à identificação daqueles que são responsáveis, né, por sua prisão ou pelo seu interrogatório, né, tá aqui. Outra coisa, outro direito que a Constituição prevê, são muitos, né? Se você é concurseiro da área da segurança pública, você precisa saber tudo isso, ó. A prisão ilegal, ela deverá ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. O que isso significa? Que o juiz tem que botar o réu, né, aquele acusado, sobre o qual versa uma prisão ilegal, tem que colocar ele em liberdade. Então a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão, né, ou nela mantido, quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança, ok? E não pode ter prisão civil por dívida, né? Salvo a do responsável pelo inadimplemento da pensão alimentícia. A Constituição fala do depositário infiel, mas a prisão do depositário infiel não existe mais na prática, né? Depois vocês podem verificar a súmula vinculante 25 do STF. Então a única hipótese de prisão por dívida no Brasil é a do devedor da pensão alimentícia, ok? Conforme aí a nossa Constituição, ela diz. Continuando aqui para nós, né, o Estado ele vai prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que não tiverem recursos. Então é aí que entra a Defensoria Pública. Qualquer dia eu vou gravar uma aula sobre as funções essenciais da Justiça, né? A Defensoria Pública, que é o meio pelo qual, né, o Estado ele garante essa assistência judiciária para quem precisa, eventualmente também por meio de isenção de custos judiciais, né, entre outras ações, mas a Defensoria Pública cumpre um papel muito importante aí. A Constituição diz ainda, né, inciso 75 do artigo 5º, que o Estado deverá indenizar o condenado por erro judiciário, bem como o Estado deverá indenizar quem ficar preso além do tempo fixado na sentença. Super importante. A todos, né, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo, né, e os meios que garantem aí a celeridade, a rapidez da sua tramitação. Gente, uma outra questão polêmica, né, que os meus alunos e alunas sempre têm dúvidas e me perguntam é: será que o preso vota no Brasil, né? Preso entre aspas, porque não é um nome muito bacana de você chamar, tem toda uma nomenclatura estigmatizante, mas será que ele vota no Brasil? Olha só, os presos que têm a condenação criminal transitada em julgado, ou seja, que o juiz já condenou e não cabe mais nenhum recurso, eles não podem votar. Eles ficam, né, com os direitos políticos suspensos pelo tempo que durar a condenação criminal. Porém, os presos provisórios, aqueles que estão aguardando ainda a decisão do juiz, eles podem votar, ok? Claro que na prática, né, esse direito nem sempre é garantido, é muito difícil operacionalizar isso aí, né? Mas, em tese, o preso provisório ele vota e o condenado ele fica com seus direitos políticos suspensos, né, inclusive o direito de votar, pelo tempo que dura a condenação. Então, conforme a Constituição, né, como eu falei no artigo 15, é vedada a cassação de direitos políticos. Então ninguém pode ter os seus direitos políticos cassados, mas pode ter os seus direitos políticos, pode perder, né, ou ter os seus direitos políticos suspensos nos casos de condenação, né, criminal transitada em julgado. Ok? E o que você acha disso tudo isso, né? Se você concorda que as pessoas privadas de liberdade tenham seus direitos resguardados, né? Você é a favor da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber o que você pensa sobre este assunto. Grande abraço e até mais!